continuando o nosso estudo da inserção na árvore rubro-negra, mais precisamente de como corrigir, né, restaurar as propriedades da árvore rubro-negra após uma inserção, nós estamos aqui no caso 2.2, que é o subcaso mais complicadinho que a gente faltou lidar. Para lembrar vocês a ideia, a gente desceu fazendo a inserção na árvore, né, achou o lugar onde inserir, e agora a gente está no caminho ascendente, na volta da recursão, subindo nível por nível, e o nó X é o nó no qual a gente está focado. E o que a gente está olhando aqui? A gente olhou o nó X e falou, opa, ele é vermelho. Será que isso tem problema? Olhamos para o pai dele. O pai dele, o Y aqui, também vermelho. Então temos um problema. Temos que restaurar a propriedade 3, porque a gente não pode permitir 2 vermelhos adjacentes. Como que a gente vai restaurar isso? Depende de outras circunstâncias. A gente olha para cima e sabe que o W, que é o pai do Y, portanto avô do X, né? Ele é preto, com certeza, porque a árvore tinha a propriedade de não ter 2 adjacentes vermelhos antes, né? O X é que é a novidade vermelha aqui, e que causou conflito com o Y, mas entre o Y e o W estava tudo certo. E esse é o caso um pouquinho mais complicado, porque o irmão do W aqui, o Z, que é o outro filho, perdão, o irmão do Y, né, que é o Z, que é o outro filho do W, ele é preto. A gente viu o caso 2.1 é quando ele é vermelho, aí uma simples recoloração resolve. Mas agora que ele é preto vai ficar um pouquinho mais difícil. Tá? Então, é essa situação que a gente está lidando aqui. A gente quer corrigir esse conflito aqui entre o X e o Y, 2 vermelhos adjacentes, mas vamos ter que mexer algumas coisinhas para chegar lá. Tá? Então, especificando aqui, a gente está na situação em que W não tem outro filho vermelho. Olha como eu falei, ele não tem outro filho vermelho. Por quê? Porque esse caso aqui, na verdade, tem 2 subcasos, mas eu nem vou dividir, vocês vão ver que vai acabar dando na mesma. Em que o W pode não ter outro filho ou ter um filho preto. Tá? A gente vai tratar primeiro que esse outro filho é um nó preto Z. Tá? A gente vai supor que o Z existe. Depois a gente vai ver que meio que as mesmas operações que a gente vai fazer para resolver nesse caso também resolvem quando o Z não existe, né? Quando o W não tem outro filho. Então vamos pensar nesse caso como W não tem outro filho vermelho. Tá? E para ilustrar, vamos supor que tem um filho preto lá no lugar. Tá legal. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Vamos ver a situação aqui, olha. De novo, olhando aquela contagem, né? Olha, se eu chego aqui a partir do W e eu vou olhar por quantos nós pretos eu passo em cada caminho, né? Em cada caminho raiz null. Note que aqui, se eu descer à esquerda, eu passei por um nó preto, que é o próprio W, e depois mais nenhum, porque o X e o Y são pretos. Né? Então a gente vai ter aqui que esses caminhos raiz null aqui, que vão para a subárvore Azão, subárvore Bzão e subárvore C, né, respectivamente filho esquerdo e filho direito de X e filho direito do Y, eu passo apenas por um nó preto nesse caminho. Tá? Já se eu for para a direita, eu vou passar aqui pelo W e depois pelo Z. Né? Então eu vou ter aqui, para chegar até os caminhos que terminam nas subárvores D e E, por 2. Note que isso não está errado, tá? Porque eu sei lá o que tem no D e no E, eu preciso daquela propriedade de que a propriedade 4, que todos os caminhos raiz null têm o mesmo número de nós pretos, ela não diz respeito a cada subárvorezinha, é do caminho raiz null. Então, sei lá, provavelmente não, certamente, os caminhos que passam ali pelo lado esquerdo dessa subárvore e terminam nas árvorezinhas A, B e C, como eles passaram por um nó preto a menos nesse pedaço, vão ter que passar por algum nó preto a mais. Por outro lado, os caminhos que terminam ali nas subárvores D e E passaram por 2 nesse pedaço, pelo W e pelo Z, vão ter que passar por nós pretos a menos. Tá? No fim, é no total do caminho raiz null que tem que todo mundo ter o mesmo número de nós pretos, a propriedade 4 e tal. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente quer aqui não é uniformizar os valores. O que a gente quer é modificar a estrutura dessa subárvore que a gente está focando sem bagunçar esses valores. Eu estou partindo do princípio que esses valores estavam certos. Né? Eu estou saindo de uma subárvore, de uma árvore que era rubro-negra correta, que respeitava as propriedades. Tá? Então, eu não posso mudar esses valores aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Tá? A sacada aqui, e essa sacada, gente, eu podia até tentar motivar para vocês e tal, mas ela vem de muito tentativa e erro. Tipo, como que eu mudo a estrutura dessa árvore de modo a restaurar as propriedades e tal? Então, acho que nesse caso é mais fácil eu primeiro falar qual é, e depois que eu falar qual é, a gente tenta entender por que ela foi útil, tá?
Então, o que a gente vai fazer é uma rotação à direita ali, que vai inverter a relação entre o W e o Y. Uma rotação à direita ali no avô do X, né, que vai inverter a relação entre o W e o Y. Tá? Vamos marcar aqui, então, rotação à direita. Vamos fazê-la e daí sim analisar o que a gente ganha com isso. Tá? Se eu faço uma rotação à direita, lembrando vocês, eu vou girar esses dois. O Y vai se tornar pai do W. Né? Vai trocar essas posições. Então, eu vou ter o Y aqui em cima, que agora é pai do W. O filho esquerdo do Y não muda, então aqui continua o X à esquerda. O filho direito do W não muda, continua o Z aqui. Mas o filho esquerdo do W muda. Né? O que antes estava à esquerda do W era o próprio Y, agora mudou a relação ali, né? Agora o Y que é pai. Então, é a subárvore C aqui, olha, que estava entre o Y e o W, para manter a propriedade de busca, tem que continuar aí no meio dos dois. Então, entra aqui a subárvore C penduradinha aqui. As outras subárvores continuam penduradas onde estavam, né? Aqui, a esquerda e a direita do X tem, respectivamente, A e B. A esquerda e a direita do Z tem, respectivamente, D e E. E vamos ver qual que é a nossa situação. Vamos colorir esse pessoal aí, né? O W continua preto, o Z continua preto, X continua vermelho, o Y continua vermelho. Nesse momento você pode estar pensando, que diabos você está fazendo, professor? Porque eu não resolvi nada, né? Esse conflito aqui, vermelho e vermelho, continua existindo. E eu ainda baguncei a contagem ali de nós pretos nos caminhos, né? Se vocês olharem, a gente tem ali, que antes eu tinha para A, B, C, D e E, respectivamente, 1, 1, 2, 2. Né? Vamos contar agora, olha só, um caminho que nasce aqui no Y, na nova raiz da subárvore, desce à esquerda e depois termina aqui à esquerda do X, ele vai passar por 0 nós pretos, mesma coisa aqui à direita do B. Alguém que desce à direita do Y e depois desce à esquerda do W vai passar por 1. Então o C não mudou, né? Tá ok. E aqui se eu descer à direita do Y, depois à direita do W, os caminhos que descem ali para os filhos de Z vão passar por 2. Tá? Então esses não mudaram. Mas o C, né, os caminhos que vão para a subárvore C não mudou o número de nós pretos. Os que vão para subárvores D e E não mudaram, mas A e B mudaram. Nessa hora você pode pensar, poxa, criou mais problema, né? Porque agora eu tenho o conflito entre X e Y e eu mudei o número de nós pretos nos caminhos que passavam por essa subárvore. Agora eu baguncei a propriedade 4 também. É verdade, mas a gente tem uma oportunidade agora, porque se o meu problema era o número de nós pretos, perdão, se o meu problema original era que eu tinha 2 vermelhos adjacentes, né, um jeito de resolver isso é simplesmente colorir um desses vermelhos para preto. Resolve, né? Só que eu quebrava o número de nós pretos nos caminhos que passavam por esse nó aí que eu mudei a cor. Agora, se eu reduzir o número de nós pretos que passavam por esse caminho, foi o que aconteceu com esses carinhas aqui, né? Com os caminhos que chegam aqui em A e B, se eu recolorir, eu só estou restaurando. Então, eu criei um problema, entre aspas aqui, na propriedade, para que agora, quando eu recolorir, eu corrija. Eu vou corrigir as duas propriedades de uma vez só. É essa a sacada, tá? Então, se vocês olharem com atenção, você já deve imaginar qual que é o meu próximo passo. Mas eu vou fazer um por vez, para ficar bem claro para vocês, tá? Então, vamos aqui, como eu gosto, de preencher. Então, o que a gente percebe aqui? Essa rotação que a gente fez reduz o número de nós pretos nos caminhos que vão da raiz até os filhos de X, né, como a gente observou. Isso abre a oportunidade para a gente mudar a cor do X, né, já que são os caminhos que passam por ele que estão precisando de mais nó preto, e o X já era um problema mesmo, porque era um dos vermelhos adjacentes, a gente pode mudar a cor dele. Eu vou só copiar essa subárvore aqui, porque vai ficar mais fácil do que reescrever tudo, né? Vamos copiar aqui, colar aqui embaixo, e vamos entrar nos detalhes. Então aqui, recolorir o X então, né? Olha só, eu vou apagar o vermelhinho ali e colocar ele como sendo um nó preto.
que aconteceu com o número de nós pretos nesses caminhos aqui que vão para A e para B? Aumentou de 1, né? Agora eles passam por um nó vermelho ali que está no Y e por um nó preto que está no X. E os demais? Os demais não mudou, né? A recolorir foi local. Vamos olhar ali em cima como que estava, olha só. O que eu queria preservar? Eu queria que os caminhos que iam para A e B e C passassem por um nó preto e para D e E por 2. Era isso que estava correto quando eu recebia a minha árvore, né? Era assim que devia estar. Depois das mudanças da rotação mais a recoloração, eu estou aqui com 1 para A, B e C e com 2 para D e E. Legal. Então eu restaurei, né? Eu fiz essas duas mudanças, uma rotação seguida de uma recoloração, eu restaurei a propriedade 4. Mas não foi só isso. Eu resolvi esse conflito aqui da propriedade 3. Então eu realmente consegui restabelecer aqui a minha árvore como ela deveria ser. Tá? Vamos só preencher o que falta e entrar aqui numas sutilezas. Tá? Então o que a gente fez aqui foi mudar a cor de X para preto, que restaurou as duas propriedades de uma vez só. Veja que curioso, né? A rotação, ela cria, entre aspas, um problema para que daí a recoloração possa ser feita, né, corrigindo a propriedade 3 e também a 4. Né? Se eu fizesse só a recoloração antes, eu corrigiria a 3 e quebraria a 4. Tá? Então, foi essa a minha motivação. Tá? Lembrando que, ao continuar a subida na árvore, eu vou ter que olhar a situação do nó Y, porque agora o Y é a nova raiz da subárvore. Lembra que antes de fazer a rotação, a raiz da subárvore era o W, que era preto. Isso quer dizer que se ele e o pai dele ali fossem... Se o pai dele fosse vermelho, tudo bem, ele era preto, vermelho, não tinha dois vermelhos adjacentes. Mas agora a raiz da subárvore mudou. Então, o pai do W, que nem está aparecendo nesse desenho, ele é pai do Y, que é vermelho. E se ele for vermelho também, eu vou ter um problema. Então eu tenho que... Por isso que eu tenho que fazer o caminho ascendente, né? Não é só corrigir numa localização. Eu tenho que ver, talvez eu tenha propagado o problema para um nível acima e tenha que fazer recolorações ou novas rotações quando eu analisar a relação entre o Y e o novo pai dele, agora que a gente não sabe qual é. Tá? Então, ficar de olho nisso. Essas implementações têm que ser cuidadosas nesse sentido. Tá? Verificar se o Y não vai violar a propriedade 3 com relação ao pai dele. Tá? E se Y for, de modo semelhante ao anterior, se Y for a nova raiz da árvore, tá? Não raiz da subárvorezinha local, mas for a raiz principal da árvore, a gente muda a cor dele para preto. Única coisa que eu não falei para vocês é que, e se o Z não existir? Tá? Eu só vou passar rapidamente aqui, mostrando para vocês que, olha, se o W não tem outro filho, a gente vê nessa situação, ó, que é muito semelhante. A gente tem os dois vermelhos aqui conflitando, mas a gente não tem um nó Z ali, simplesmente não tem nó lá. Fazer a rotação, podem observar com calma depois, mas se eu fizer a rotação aqui à direita, que troca a relação do Y com o W, e recolorir o X, corrige da mesma forma. Tá? O Z não existir não é um problema. A única coisa é que se o Z existir e for vermelho, eu corrijo só com uma coloração, como a gente viu no caso 2.1. Nesse caso aqui eu preciso fazer rotação e recolorir, né? Simplesmente porque o Z não é vermelho. Ele existindo ou sendo preto, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para corrigir. E fica aqui, para finalizar essa parte da inserção, um outro quiz número 2, que envolve como resolver o caso em que o X é inserido como filho direito de Y. Eu nem devia usar a palavra inserido, tá? Eu vou até tirar. Eu vou simplesmente cortar isso aqui, ó. Em que o X é filho direito de Y, tá? Porque se vocês observarem, a gente está sempre tratando o caso em que o X é filho esquerdo de Y e a gente trabalha a partir dessa posição. Então eu, de fato, não olhei todos os casos com vocês aqui para resolver a inserção. Tem uma solução simples, tá? Que vocês podem pensar aí, envolve uma operaçãozinha que a gente já conhece, para mudar a estrutura e fazer cair num dos casos que a gente já sabe tratar. Mas fica como quiz aí, como resolver isso. Vejam que nessa aula a gente não viu código, tá? E eu vou falar de código, de como de fato implementar a inserção na árvore rubro-negra na sequência, mas eu já deixo o destaque que nós não vamos implementar exatamente essas operações.
Eu gosto de fazer essas operações com vocês porque eu acho que elas fazem sentido, a gente consegue quebrando a cabeça e projetando juntos. Mas existe uma implementação particularmente eficiente que coloca uma propriedade a mais e a gente vai ver isso no próximo vídeo.